Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estão animadinhos para voltar às aulas, né? Sei que vocês fizeram as compras dos materiais. Eu também fiz as compras dos meus, né? Porque às vezes as crianças falam assim: Tia Jo, mas por que você tem tanto material no seu carrinho ou no seu estojo, né? As crianças esquecem que a Tia Jo passa por várias salas de aula, dá aula para várias crianças e precisa de muitos materiais diferentes. Não é o seu caso, que você fica na mesma sala de aula, às vezes sai para ir para uma aula de educação física ou para uma aula de informática, né? Ou para outras atividades. Mas você sabe que na realidade você não precisa ter tantas coisas. Porque eu vou contar uma coisa que aconteceu ano passado na sala de aula. Tinha uma amiguinha que ela tinha tanto material em cima da mesa, que não cabia a garrafinha dela e não cabia o caderno dela. Ou seja, ela tinha 3 estojos, e não eram estojos desses aqui, ó, tá? Era estojos daqueles de abrir grandões, porque ela tinha um para canetinha, outro para lápis e outro para os lápis que ela gostava que fosse diferente, com flu-flu, com réguas, com apontadores, essas coisas. Bom, conclusão. Ela estava utilizando a sala de aula realmente para aprender ou para fazer apenas uma coleção de lápis, né? Então, gente, o que a gente tem que pensar é que a gente está na sala de aula, a gente tem que ter o material da gente, mas não é um material imenso. A gente tem que ter o mínimo possível para a gente não se perder no tanto de coisa que a gente tem, né? Mas aquele mínimo tem que ser todo dia os nossos melhores amigos. Lembre-se sempre disso, tá? Bom, quais são os nossos melhores amigos? Os lápis, né? As borrachas, que tem criança que não leva borracha para a escola, que fala assim: professora, por que eu vou trazer lápis, borracha para a escola? Porque eu não erro. Gente, escola é o lugar onde a gente mais vai errar, porque ali é o lugar onde a gente está para aprender. Então, o que vocês têm que fazer? Levar os lápis e a borracha, o apontador todos os dias. Bom, uma outra coisa que é muito comum acontecer, principalmente agora no começo do ano, porque as crianças normalmente não sabem muito bem os materiais, o que a mamãe comprou, tudo certinho, é na realidade os pais e a criança se sentarem e colocarem os nomes nos materiais, tá? Como que pode ser feito isso? Bom, vocês sabem que todo começo de ano é pedido uma canetinha dessa. Essa canetinha é aquela que a gente usa para marcar, é um marcador permanente, tá? Esse marcador, agora que você tá com ele na sua casa, porque depois ele vai para a escola, vai ficar lá na escola. Bom, o que você vai fazer? Você vai aproveitar e vai escrever o nome das crianças no lápis. Não precisa ficar apontando, não precisa ficar como na nossa época que passava um estiletinho aqui, né? Não precisa ficar, no caso, fazendo outras coisas, colocando etiqueta, não precisa de nada disso. É só você pegar o marcador, escrever o nome da criança, lembrando-se de colocar o sobrenome. Por quê? Porque tem muitos amiguinhos que não colocam sobrenome. Daí o que acontece? Cai numa sala que tem uma outra Joanice, que pode acontecer. Eu tenho uma amiga que chama Joanice e o sobrenome dela também começa com D. Então, o que vai acontecer? Se eu e ela estivéssemos estudando na mesma sala de aula e aí chamássemos a Joanice e depois a outra Joanice e achasse um lápis Joanice D, ia saber se era meu ou dela? Não ia. Aí, como ela não é Dias, então tem que colocar o quê? Eu tenho que colocar meu sobrenome, Joanice Dias, no meu, e o dela vai colocar o sobrenome dela aqui, tá? Que é Diniz no caso. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrar-se disso, ainda mais como são nomes mais comuns do que os meus, como Felipe, João, Pedro, né? Que são nomes que a gente sabe, Maria, que tem vários numa sala de aula. Então, o que a gente tem que aproveitar? Colocar o nome e colocar o sobrenome para saber que é daquela criança. A mesma coisa para o apontador, a mesma coisa para a borracha, a mesma coisa no caderno, tá? Tem cadernos que já vem com esse espacinho aqui. Aproveita esse espacinho e escreva aqui o nome. É simples, é só pegar aqui a canetinha permanente, ó. Ela só vai sair com álcool. Ninguém vai usar álcool na sala de aula para isso, né? Então, escreve lá, ó, Joenice
dias. Tá aqui, ó. Tá pronto. É difícil fazer isso? Não é nada difícil. Um outro problema que a gente tem, além da quantidade de materiais que as crianças levam, porque elas gostam de ter muitas coisas, né? Sem ter necessidade, é a questão do uniforme. Bom, como vocês já sabem, é uniforme, é todo mundo igual. Mas o que que acontece? Muitas crianças, principalmente as menores, elas levam o uniforme para a escola e perdem. Por quê? Porque elas tiram, vão para uma aula, vão para o recreio, vão para o banheiro, vão para vários lugares e tiram. Bom, o que que a mamãe pode fazer? Ela pode colocar, no caso, o nome da criança com esse marcador permanente também, tá? Então, pode colocar o nome completo aqui, principalmente nos agasalhos, para não ter esse problema. Agora, quando for fazer alguma atividade que vai usar camiseta, que vai ter troca de roupa na escola, por exemplo, quando tem banho de mangueira, ou quando vai fazer uma aula de pintura, né? A gente sugere também para ter o nome, porque o que que acontece? Tem criança que não sabe o que é dela, tem criança que não sabe as meinhas que são delas, que não sabe as cuequinhas que são delas, as calcinhas. Então, o que que acontece? Foi lá ter uma atividade onde precisava se molhar. Na hora de trocar a roupinha, eles não sabem qual que é a roupinha deles. Então, por isso que tem que ter o nome para a gente auxiliar as crianças nesse momento, certo? Gente, não é nada difícil, não é nada de outro mundo, é só uma sugestão para vocês ficarem muito mais sossegados e as crianças também saberem o que é delas, para elas não perderem, para elas não ficarem tristes e não ter que ficar repondo toda hora o material. Por quê? Porque se a criança não cuidar, simplesmente vai ter que ficar repondo o material, né? Porque o que que acontece? Numa sala de aula tem 20, tem 25, tem 30 alunos. E aí, se tem o nome, localiza-se facilmente. Agora, se não tem o nome, não vai se localizar, certo? Outra coisa também, se a criança tem uma sandalinha e muitas crianças têm uma sandalinha parecida com aquela, aproveite também para colocar o nome, porque já aconteceu do meu filho numa atividade na escola onde ele estudava, ele tirar a sandália e depois na hora de colocar de outro amigo, e aí a gente devolveu e o outro amigo não devolveu. E aí nós ficamos sem porque não tinha o nome dele, tá? Então assim, são dicas para o dia a dia que vão auxiliar tanto vocês, crianças, né, a não se perderem, como também as mães. Outra dica, leve o álcool gel, né? Aquele pequenininho, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a gente tá tendo alguns casos de doenças graves aqui no Brasil. Então, isso é o ano inteiro, gente. Por quê? Porque tem gripe, a criança não fica lavando a mãozinha toda hora, né? Então, o que que acontece? A criancinha tendo álcool gel ali, ela já esfrega a mãozinha e pronto. Normalmente na sala de aula tem, mas às vezes acabou. Então tem um pequenininho dentro da mochila que não vai ter erro nenhum, com o nominho dela também. E a garrafa de água, que isso daí, gente, é o ano inteiro, tá? Por quê? Porque se a criança tem a garrafinha de água, ela não vai ficar pedindo pro amiguinho para beber na garrafa dele, porque isso acontece. E aí a gente tem que ficar orientando o tempo todo para a criança não fazer isso, porque senão ela pode ficar doente, né? Então, gente, são medidas simples que todos nós falamos todos os dias, mas que pode ajudar muito no seu dia a dia, tá? Então, eu espero que tenha gostado, tá? Espero vocês muito contentes no nosso retorno, que já tá chegando, com tudo organizado, com tudo bonito, porque criança esperta, criança que quer aprender, vai estar todo dia lá na sala de aula, querendo cada dia mais conhecimento, querendo ler mais, querendo usar mais as ferramentas de tecnologias que hoje a gente tem aí, porque tudo isso possibilita a gente aprender muito, tá bom? E escrever muito e fazer muitas coisas legais. Se gostou do vídeo, dê um joinha, tá? Ó, vou até fazer um joinha bonitinho para vocês aqui, ó. Certo? Dê um joinha, compartilhe com mais mamães, compartilhe com os amiguinhos. Por quê? Porque se todo mundo colocar o nome, vai ter menos gente perdendo material. Se assim vai durar muito mais o material, não vai ter tanto gasto de dinheiro com isso. E aí pode comprar umas outras coisas muito mais interessantes. Um beijo e até mais, crianças!